campo customizável, né, os campos personalizados do tipo coordenada, com opção de carregamento via fórmula. A gente tem lá o campo... Vamos recuperar aqui, Emerson. A gente tem um lance lá, quando eu inicio uma tarefa, eu posso dizer que ela coleta o GPS de forma automática para ela. Eu tenho a opção de criar um campo coordenada GPS. Isso na atividade. Na atividade, né? E aí agora a gente tem o lance de eu poder fazer com que eu diga a hora que eu quero que ele faça esse movimento, né? É isso aí? Isso, na verdade, nesse ponto também uma flexibilidade que a forma tem adicional agora, que é importante destacar também, é ter uma coordenada para um cadastro, por exemplo, um dataset, um cadastro customizável, tá? Então, por exemplo, a gente pode criar um cadastro, por exemplo, lá de regiões, e as regiões podem ter, cada região, né, que seria tem a sua sede, e a sede tem uma coordenada geográfica que tem que ser colocada naquele cadastro. Então, a partir do movimento que eu faço em cima daquela região, eu posso já inicializar com uma coordenada dela para fazer algum cálculo, né? Que às vezes eu quero fazer, verificar cerca eletrônica, verificar se o cara está dentro de um raio de atuação ou não. Então, eu posso fazer alguma operação em cima da coordenada que hoje em dia é muito usado para validação, se o usuário está numa área realmente adequada ou não. Então, a gente tem essa possibilidade adicional agora de permitir criar esse campo do tipo coordenada, que também é mais uma flexibilidade da plataforma. Então, claro que, às vezes, a gente pode ter uma situação que a gente apresenta que não faz muito sentido para o negócio de vocês, mas para a plataforma como um todo tem várias oportunidades que surgem, várias necessidades que surgem. A gente vai sempre procurando criar as pecinhas do Lego para ir montando a caixa, montando, né, o sistema e ficando mais completo. Então, vou mostrando aqui na minha tela, se puderem mostrar aqui, eu mostro aqui para vocês como funciona isso. Então, eu fiz aqui uma simulação para vocês entenderem aqui nos meus cadastros, aqui num cadastro customizável, que eu chamei aqui de regional, por exemplo. E aí, nesse cadastro aqui chamado regional, eu posso vir aqui, por exemplo, e criar aqui, eu tenho aqui um campo customizável do tipo posição geográfica, que antes não tinha. Então, se eu vou adicionar aqui um campo novo, agora tem aqui alfanumérico, data, hora, lista e coordenada geográfica. É um campo adicional que não tínhamos na plataforma. Aí, nesse caso, que eu criei aqui o campo coordenada geográfica aqui para esse regional aqui, e para cada um eu coloquei aqui uma coordenada. Então, eu posso vir aqui e colocar uma coordenada geográfica mesmo. Peguei a posição lá dessa regional aqui, que seria a posição da sede, na verdade, de Porto Alegre, Litoral e Serra, né? E aí coloquei aqui 3 coordenadas. Aí aqui na atividade, eu tenho aqui uma atividade aqui, que é uma atividade que eu chamei aqui de entrega de mercadorias. E nessa atividade aqui, por exemplo, eu posso vir aqui e carregar a coordenada para a regional. Então, eu tenho aqui um campo de polista, que eu carreguei ele com aquele cadastro regional, por exemplo, e eu tenho aqui esse campo aqui, campo coordenada, eu posso fazer uma função, que é a função consulta cadastro, que você já deve conhecer já, né? Para quem já está aqui, né? Função bastante conhecida na plataforma, para que a gente possa vir aqui, eu quero verificar, eu quero buscar aqui, eu quero fazer uma consulta a cadastro que retorne, por exemplo, aqui a posição geográfica da regional que eu selecionei. E aí, a função já vai carregar de forma automática a coordenada daquela região que eu selecionei. Então, mostrando aqui na prática para vocês como isso funciona aqui no mobile. Então, se eu entrar, por exemplo, aqui numa entrega, por exemplo, aqui, tu vê que tenho aqui, não carregou nada, né? Porque ainda não preenchi a regional ainda. Mas se eu venho aqui regional e boto aqui regional, por exemplo, aqui litoral, já carregou a posição geográfica do litoral, porque já está de forma diretamente relacionada. Se eu vir aqui limpar, vou botar aqui o Porto Alegre, vai carregar outra coordenada de Porto Alegre. Então, ele já consegue carregar a coordenada de forma automática para fazer algum tipo de cálculo, validação em cima dessa coordenada. Então, o objetivo... Porque eu estava pensando aqui, porque a gente fica às vezes muito preso à coordenada que eu estou coletando agora, ou a coordenada do local, e aqui eu tenho flexibilidade por causa de alguma coisa que eu selecionei dentro da minha atividade para buscar aquela posição mais contextual, vamos chamar assim, né? Exatamente. Perfeito. É bem isso, Daniel. Acho que teu exemplo foi bem feliz. Porque daí a gente consegue entender. Não estou baseado na posição que eu estou agora. Eu já tenho um cadastro já feito, né, de locais, ou de alguma coisa que eu configurei já como coordenada cadastrada, num dataset, por exemplo, que nem um bodeguinho regional, e eu quero buscar aquela informação para poder fazer algum cálculo, alguma validação. Então, a informação está lá, eu estou coletando ela, sem ter que fazer uma coleta da posição corrente da pessoa, né?
E para fazer os cálculos de tipo cerca eletrônica, eu conseguiria usar essa posição aí como referência? Isso? Daí poderia fazer um cálculo baseado nela, Porque eu fiquei pensando, às vezes, uma planta de uma indústria, eu tenho que ir naquela indústria. Naquela indústria tem um monte de coisa que acontece dentro dela, e tu tem que fazer um trabalho numa determinada local, e aí a tua cerca não é do local que tu tá visitando, mas é situacional daquele pedaço da planta, entendeu? Tu poderia pirar em cima disso. Legal. Eu tô industrial hoje, Emerson. O negócio tá legal. Interessante, cara. Interessante. Essa daqui, ela exige, ela tem uma sofisticação aqui do tipo de problema que a pessoa está resolvendo, né? Então normalmente tu vai acabar usando isso para uma localização dentro de um contexto onde tu está atuando, né? Então, de repente, o local de atendimento te dá essa visão maior, e aí tu vai ter esse cadastro personalizado ali que vai estar te dando essa informação mais pontual ali. É que o local, por exemplo, já vem coordenado por padrão, né? Se a pessoa já, por padrão, tu qual endereço já vai ter coordenada, já processada via sistema, mas já dá uma coordenada automaticamente gerada. Já algum cadastro, por exemplo, cadastro customizável, não tem isso. Então, vai ter que informar, e por isso foi criada essa opção adicional aí.